Senhoras e senhores, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adalgisa Pires e eu irei acompanhá-los durante essa jornada do 7º Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância. Em nome do Núcleo Ciência pela Infância, eu agradeço a presença de todos os senhores. É uma grande honra receber aqui tantos nomes ligados ao desenvolvimento da primeira infância. Este ano, nós vamos discutir práticas efetivas para uma política integrada. Será um dia de muita troca de experiências, com mesas, debates. E essa é a segunda vez que o nosso simpósio acontece no Nordeste. E, como forma de homenagear Fortaleza, essa bela cidade que nos acolhe, nós gostaríamos de mostrar uma importante manifestação cultural brasileira, que é a literatura de cordel. Na voz de um autêntico filho desta terra, Cleveson Viana, acompanhado de Rafael Brito, tocando a rabeca, esse instrumento da nossa cultura popular. Crescer bem nunca foi luxo, é um direito essencial. Manter o diálogo aberto é dever fundamental. Gente boa do Brasil, lute por esse ideal. Os pais embalam na rede o seu ser especial, sua continuidade, o seu caminho final. É uma dádiva da vida, tem valor primordial. Então as mães e os pais, por favor preste atenção, chame vizinho e família em uma rede de união, pois criança é vulnerável, merece dedicação. O ser humano informado nunca se mostra arredio. Faça toda a diferença em um grande desafio, pois uma nova atitude muda tudo fio a fio. As coisas boas são frutos de um novo pensamento. Muda o rumo da história, traz consigo um novo tento, tempos melhores que vão se transformando a contento. Nesse momento importante, pedimos a atenção de gestores e gestoras que têm a grata missão de zelar nossas crianças que se engajem nessa ação. Conclamo para essa ideia profissionais em geral, e as crianças agradecem de uma forma especial o empenho e dedicação, todos em prol desse ideal. Venham todos, cheguem para perto contente. Vamos buscar construir um mundo que acrescente, dando amparo à criança que vive perto da gente. Meu amigo Rafael Brito. Obrigado, gente. Nossos sinceros agradecimentos ao Cleveson Viana e Rafael Brito por essa forma tão tocante de dar o nosso recado, mais uma vez, nossos agradecimentos. Bom, a exemplo do cordel, o bordado é outra expressão notável da arte brasileira com grande valor simbólico e de forte identidade na cultura cearense. A comunicação visual desenvolvida aqui para esse evento, como os senhores podem ver, buscou homenagear essa forma, essa arte de formar imagens ponto a ponto, dia após dia, por anos a fio. É uma linda metáfora das histórias que nós pretendemos tecer juntos, com mãos que acolhem, que apoiam, que impulsionam as mudanças que a gente realmente quer ver no mundo. Portanto, eu convido agora para realizar a abertura oficial do 7º Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância, o presidente do Conselho de Curadores da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Dario Guarita Neto. Bom dia a todos. Depois dessa introdução, um cordel tão lindo, um convite que ele fez para todos nós, eu venho aqui só para
fazer os agradecimentos e falar algumas palavras, como já é tradição nesse simpósio. A gente já está no nosso 7º simpósio. O presidente da fundação, que eu tenho a honra de presidir, não a fundação, mas o conselho, com algumas palavras abre o simpósio, principalmente com os agradecimentos. Também com grande felicidade que eu faço isso aqui em Fortaleza, no Ceará, esse estado e essa cidade que os brasileiros têm tanto carinho. Esse é um estado que tem já feito muito pelo desenvolvimento infantil, pela educação fundamental, é um exemplo para o nosso país e para os gestores públicos que deve ser seguido. Então é com muita felicidade que a gente está aqui, a Fundação e todos os parceiros, para realizar esse simpósio. E com isso eu começo agradecendo o nosso querido governador, a primeira-dama Onélia, a Isolda, vice-governadora, o Roberto e a Carolina Bezerra. Também muito contente de dizer que temos aqui a Onélia, a Isolda e a Carolina como nossas formandos, ou ex-alunas de Harvard, que foram para lá, estudaram, se aplicaram, entenderam e se capacitaram sobre esse tema tão importante. E, obviamente, em função disso, desse aprofundamento, estamos aqui todos reunidos nesse dia tão importante. Aos secretários e às demais autoridades, também agradeço aos membros do Núcleo pela Primeira Infância, cito aqui também toda a equipe da Fundação que fez esse evento acontecer nesse lugar tão bacana, o Center of Development Child da Universidade de Harvard, o INSPER, o David Rockefeller Center for Latin America Studies, nosso parceiro há muito tempo, também da Universidade de Harvard, a Faculdade de Medicina de São Paulo, o Hospital Sabará, ao IPRED, liderado pelo Dr. Sullivan, que tem feito um trabalho fundamental, a Universidade Federal, na pessoa da professora Márcia, um entusiasta da primeira infância, e também o IFAM, na pessoa da Luísa Lafitte. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes. A gente tem pessoas de todo o Brasil, de todos os estados, e quando a gente sai de São Paulo, já é a segunda vez que a gente sai de São Paulo, como a Giza mencionou, é um desafio conseguir encher a casa, e a gente tem mais de 400 pessoas aqui inscritas de todos os estados do Brasil. Quero agradecer também aos simpósios, a gente chama de simpósios satélites, algo que tem acontecido com uma certa frequência e tem crescido muito. Os simpósios satélites são salas de reuniões como essa, um pouco menores, em que a gente manda todo o material antes e as pessoas se organizam para poder assistir. Tem mais de 55 salas dessa em todo o Brasil, e eu queria aqui também agradecer a organização e a possibilidade de fazer isso via o streaming de internet. Então, a gente hoje tem mais de 400 inscritos, temos o streaming que vai filmar os palestrantes. No ano passado, tivemos mais de 1.000 pessoas assistindo pela internet. Provavelmente, a gente vai aumentar, e essa é a nossa expectativa, que a gente aumente ainda mais a quantidade de pessoas impactadas por esse simpósio. Nesse ano, como também já foi dito aqui, o nosso tema é práticas efetivas para uma política integrada. A nossa causa, como vocês sabem, ela é urgente. Não é possível desenvolver uma sociedade ou um país sem a atenção à primeira infância, e a gente está aqui porque é fundamental o investimento em políticas públicas integradas para essa faixa etária. A gente sabe que a desigualdade começa logo no início da vida. Para as populações de baixa renda, isso é ainda mais marcante. No Brasil, 75% das famílias ou das casas onde existem crianças crescendo com até 4 anos de idade, a renda per capita é de um salário mínimo. Portanto, está criado esse buraco e a necessidade da ação pública. Vale mencionar os dados que muitos de vocês já conhecem, mas é sempre bom a gente repetir alguns dados que
são muito impactantes sobre a primeira infância. Um deles é que, geralmente, as crianças de classes menos favorecidas, elas aprendem 500 palavras a menos ao chegar aos 3 anos, 1, 2, 3, né? O bebezinho aprende 500 palavras a menos do que uma criança que teve os seus estímulos corretamente feitos ao longo da vida. Um outro dado muito impactante através de um estudo da Jamaica, publicado recentemente, teve o dado que 25%, uma criança que também teve os seus estímulos corretamente aplicados, ela ganha, em média, 25% a mais do que aquela que não teve ao chegar à vida adulta. Portanto, para desenvolver plenamente as nossas crianças, para que tenham chances equivalentes quando tiverem acesso à educação que se faz tão importante no Brasil, é necessária uma ação integral e integrada. Costumamos dizer que demanda uma vila inteira. Muitos de vocês já escutaram isso, que demanda uma vila inteira para criar uma criança. E nesse contexto desse seminário, para esse simpósio, essa vila a gente pode entender como as secretarias de governo integradas para conseguir desenvolver essa criança. Por isso que esse tema se faz tão presente e necessário. O 7º simpósio, então, pretende contribuir para o aprofundamento da reflexão sobre como trazer as crianças e famílias para o centro do desenvolvimento das políticas públicas, como potencializar uma gestão integrada e como engajar as lideranças no mesmo objetivo. O simpósio tem como finalidade apoiar os gestores nessa complexa tarefa de promover o desenvolvimento pleno da primeira infância nos municípios. E a gente, nessa jornada, principalmente nos últimos anos, e vale ressaltar que o último ano a gente teve grandes avanços. Muitos de vocês acompanharam a vinda do professor Jamie Heckman, é um dos grandes especialistas em primeira infância do mundo. Ele esteve no Brasil e falou que investir nos anos iniciais da criança é o caminho para o país crescer e ainda gera menos custo do que tentar reverter ou minimizar os efeitos ou problemas que o não investimento causa mais tarde. Os estudos já publicados nos mostram que o não investimento na primeira infância gera um custo altíssimo para a sociedade, maior necessidade de internações hospitalares, maior demanda por carceragem e maior demanda por benefícios sociais. É sim uma questão social, mas também aprendemos com Heckman que é uma questão econômica para os estados e para a sociedade. Também esse ano recebemos o Barack Obama no Brasil, ex-presidente dos Estados Unidos, e ele diz que o investimento na educação, foi feita uma pergunta sobre a primeira infância para ele, e ele diz que o investimento na primeira infância é fundamental, quando o cérebro da criança funciona como uma esponja e absorve todo tipo de estímulo. É fator determinante para que os países sejam bem-sucedidos ou não. O momento, portanto, é muito importante. Nós temos hoje no Brasil uma sociedade unida e mobilizada para afirmar aquilo que está dando certo, que está bom, e para renovar tudo aquilo que não está dando certo e não está bom. É uma grande oportunidade para a causa da primeira infância. Existe um entendimento e um alinhamento histórico sobre esse tema no Brasil. Poder público, sociedade civil, agentes de governo, lideranças nacionais de todas as esferas e setores, mais e mais compreendem a urgência e a relevância do desenvolvimento da criança na primeira infância. Esse é o momento de criarmos programas de longo prazo, que não necessariamente pertencem a um governo ou a um partido, mas que sejam dos brasileiros, e que por décadas sejam parte central da agenda de desenvolvimento do Brasil. O momento, senhoras e senhores, é aqui e agora. Desejo que estejamos todos com corações e mentes presentes nesse simpósio, energizados para transformar positivamente, através das nossas crianças, o futuro da sociedade brasileira. Bom simpósio para todo mundo.
Bom, nossos agradecimentos então ao Dario. E, como anfitrião do nosso evento, representando aí o governo do estado do Ceará, que aqui nos recebe, eu gostaria que os senhores recebessem aqui nesse palco a excelentíssima senhora vice-governadora Isolda Sela. Bom dia, senhoras e senhores. Eu quero inicialmente trazer os cumprimentos do governador Camilo Santana, que com certeza gostaria muito de estar aqui, é um entusiasta e é absolutamente comprometido com a causa, mas os impedimentos, né, compreensíveis de agenda não permitiram. Eu quero iniciar fazendo também um cumprimento ao Dario Guarita Neto, que é o presidente do Conselho da Fundação, ao Eduardo Queiroz, diretor-presidente da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a Onélia Leite, primeira-dama, e aqui, né, no estado do Ceará, tem um papel, um protagonismo muito importante na articulação dessas políticas voltadas para a primeira infância. Eu sempre digo a ela, ótima escolha de como ajudar o governo. Secretário da Cultura do Estado, que recentemente encaminhou e foi aprovado, né, um plano de cultura e criança, né, Fabiano? Cultura e criança, cultura? Hã? Cultura e infância. E a secretária adjunta da Educação, Márcia Campos, que pela Secretaria da Educação coordena mais diretamente o PADIM, que é uma experiência que está se desenvolvendo aqui no Ceará, de visitação e apoio a famílias em contextos de vulnerabilidade. Prezada Carol Bezerra, primeira-dama de Fortaleza, que também tem aqui no município um papel muito importante nessas políticas, desenvolve programas voltados para a primeira infância. A secretária de Educação, Dalila Saldanha, secretária Elpídio, secretária de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a doutora Elizabeth, promotora de justiça e uma militante e defensora da causa da educação. E muito especialmente, né, a todos aqui que representam universidades, municípios, e que têm, né, um papel, uma corresponsabilidade nessas políticas voltadas para a primeira infância. Eu quero dizer que é um prazer para nós sediar esse seminário, é um prazer mesmo. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, vinculada ao Núcleo de Ciência pela Primeira Infância, traz, com parceiros, né, mas traz muito fortemente para o nosso país esse circuito de conhecimento, de ações, de mobilização, de comunicação relacionado aos mais novinhos. E isso é algo assim notável, acho que muito importante, esse tipo de apoio de entidades que se aliam, se aproximam, né, estabelecem parcerias com o Estado, com o poder público, muito importante mesmo, né? Nós podemos aprender saberes e que, do contrário, seria muito difícil contarmos somente, né, com a nossa ação ali de administração pública. A primeira infância é algo que realmente nos convoca, se nós quisermos ter chance, né, se nós tivermos ter alguma chance de seguirmos numa trajetória de construção da sociedade que todos nós desejamos. Eu fico até pensando assim, como é que a gente, né, já não se alertou para isso antes, muito antes, e por que que nós não temos ainda políticas mais eficazes voltadas para essa questão. Os estudos, né, cada vez mais robustos mostram que perder esse tempo nobre do desenvolvimento
é um prejuízo grande. Depois nós corremos, literalmente, corremos atrás do prejuízo com menos chance, muito menos chance de sucesso, infelizmente, né, com mais gastos, com mais, né, energias e com o perigo até dos desestímulos, né, porque às vezes quando os problemas se apresentam ali com com todas as suas conexões, né, às vezes gera, né, aquela sensação de será que nós somos capazes de vencer esse negócio? Então, olhar para a primeira infância é exatamente poder aproveitar um momento em que, do desenvolvimento, em que, havendo ali cuidado, afeto, estimulação, proteção, proteção de situações que causem estresse no nível fora do suportável, tudo isso repercute na formação das pessoas, no que elas vão ser, né, quando crianças, jovens e adultos. Repercute na capacidade das pessoas aprenderem melhor, repercute na capacidade das pessoas construírem as suas competências socioemocionais com mais equilíbrio, desenvolver os freios necessários para uma boa interação do comportamento social, repercute na saúde, repercute nos comportamentos menos violentos, porque nós pagamos o preço, né, hoje da expressão da violência que temos enfrentado no nosso país, aqui também no nosso estado, nas grandes, nas médias e até nas pequenas cidades, né, já pagamos um preço pela falta de cuidado, pelos contextos insuficientes para o desenvolvimento das pessoas. Então, eu acho que isso, né, é algo assim que... Agora, não é nada fácil, é simples, mas não é fácil. Não é fácil, não, mas é simples e é possível, se houver a devida consciência, o compromisso, a disposição e a necessária continuidade que as políticas públicas, né, para se firmarem e para terem resultados reais na vida das pessoas, precisam, né? Tem que ter continuidade. A gente não pode mais ficar nos lugares de poder, né, vamos dizer assim, de governos federais, estaduais, municipais, né, olhando para o próprio umbigo né, ali preocupado com um palminho ali à frente do nariz, né? A gente precisa ter cada vez mais governos que olhem para o curto, para o médio e para o longo prazo. Aqui no Ceará, nós temos feito um esforço. Assim, não temos nenhuma situação ainda confortável, nem nada, mas nós temos alguns passos importantes e alguns compromissos que estão se firmando. Quando eu citei assim, o papel da Onélia, eu acho que, muito especialmente, né, nesses anos, com mais infância, nós temos uma ação que promove uma articulação entre os setores, que também isso não é nada fácil. A ideia da intersetorialidade é super aceita por todos, mas não é nada fácil de ser realmente implementada, né? A gente conseguir sair das nossas caixinhas ali, com as nossas agendas sempre tão... né? Que nos consomem, sempre com muitas tarefas e tal, para construir políticas intersetoriais e articuladas, mas é esse o esforço, a política da primeira infância que se desenvolve em 3 eixos, não é? De crescer, brincar e aprender, e em cada um desses eixos abrange uma série de ações e de compromissos muito importantes. Eu vibrei muito com um deles, não é, que foi a instituição com a parceria da saúde, acho que outros, a academia talvez, eu não sei, mas a implantação
dos centros de estimulação precoce nas policlínicas, né, do Ceará. Parabenizei muito aí a Onélia, a todos por esse esforço, ao governador, porque é uma oferta assim fundamental para as famílias que têm suas crianças ali com uma necessidade, né, de garantir um serviço de estimulação, que, do contrário, se não tiver na rede pública, ela não vai conseguir, né, de maneira nenhuma. E, além de outros tantos compromissos vinculados à qualificação da educação infantil, pela importância que isso tem, e que nós já vemos aqui no Ceará com repercussões positivas na aprendizagem das crianças na fase escolar. Então, assim, são alguns, né, teriam muitos outros, mas assim, alguns pontos que eu considero importante registrar aqui, do nosso esforço, do nosso compromisso, com a clareza, né, a segurança de que nós estamos fazendo escolhas e apostas para o bem da sociedade, né? Tanto para o aqui e agora, para o direito dos pequenininhos, das suas famílias, mas também para os que virão. Então, parabéns aí pelo evento, espero que seja bem produtivo. Muito obrigada pela confiança. Com nossos agradecimentos, então, à vice-governadora, senhora Isolda Sela, muito obrigada pela sua presença nessa manhã conosco.